Olá, começa agora o CNT Multinotícias, que tem o compromisso de apresentar conteúdos que vão além do que acontece no dia a dia. Tudo para levar mais informação até você. Então confira os assuntos dessa edição. O rim é o órgão com maior demanda por transplante no Brasil. E por trás dessa fila estão doenças e condições que comprometem a vida de milhares de pacientes. Os carros elétricos avançam, mas essa transição também depende de minerais estratégicos para as baterias. Uma pesquisa no Ceará aponta um novo caminho para a obtenção de cobalto no país. Comprou pela internet e se arrependeu? A especialista do Procon de São Paulo explica em quais casos o consumidor pode pedir o dinheiro de volta. Imóveis de programas habitacionais estão sendo usados para aluguel por temporada. A prática pode ser irregular no Brasil. E quando a agroecologia ainda nem fazia parte do debate público, uma pesquisadora já defendia no Brasil uma agricultura em sintonia com a natureza. Você acompanha essas notícias agora no CNT Multi. A gente abre o nosso jornal falando de saúde, mais especificamente de transplantes. Você sabia que o rim é o órgão com maior demanda por esse tipo de procedimento? No Brasil, mais de 40 mil pessoas aguardam na fila por um novo rim. Então vamos entender por que essa é uma condição que afeta tantas pessoas. A espera por um transplante de rim é hoje a maior do país. Entre 40 e 42 mil brasileiros estão na fila à espera de um órgão que pode significar uma nova chance de vida. E o motivo dessa alta demanda está ligado a doenças cada vez mais comuns, que são a hipertensão e a diabetes. Quando essas condições não são controladas, essas doenças provocam danos progressivos aos rins. E o problema é que, na maioria das vezes, a doença renal avança em silêncio. E só é descoberta, de acordo com especialistas, quando o órgão já está comprometido. A doença renal crônica, ela é extremamente prevalente na população, de forma que atinge mais ou menos 10% da população em geral e cerca de 1/3 dos pacientes idosos. Então, pela alta incidência da doença renal, muitas vezes as pessoas não têm ideia que tem a doença, que é uma doença silenciosa, é uma doença que, quando aparece, ambos os rins já filtram abaixo de 10, 15% de sua função. Ou a doença aparece indiretamente através de um diagnóstico diferencial de uma anemia ou uma fraqueza, alguma situação assim de náuseas, vômitos, então aí que a doença ela aparece. Hoje, cerca de 180 mil brasileiros dependem de tratamentos como hemodiálise, um procedimento que substitui parte da função dos rins. Mas para muitos pacientes o transplante ainda é a melhor alternativa para recuperar a qualidade de vida. E ela é de fácil diagnóstico, basta a gente ter a dosagem da creatinina e um exame de urina, ela é de fácil diagnóstico. E também a doença renal ela é extremamente prevalente, porque as principais causas da disfunção renal são muito frequentes, que são a hipertensão arterial e o diabetes. Os rins também podem perder função por outras doenças, como inflamações renais, uso de medicamentos crônicos como anti-inflamatórios, doenças císticas renais, doenças autoimunes, enfim, cálculos renais, tem várias outras possibilidades, mas as mais comuns são o diabetes e a pressão alta. A fila de doação segue critérios rigorosos. A distribuição considera tipo sanguíneo, compatibilidade genética e tempo de espera. Crianças e pacientes em estado mais grave têm prioridade. E no Brasil, a doação de órgãos só acontece com a autorização da família. Por isso, conversar sobre o assunto pode fazer toda a diferença e ajudar a salvar vidas. Como a doação ela é mais lenta em relação à entrada de pacientes em lista, então a gente vê todo ano essa lista de pacientes aumentar. O que pode melhorar e reduzir essa lista seria uma maior compreensão da população para doação, e também entender como o rim é um órgão duplo, há a possibilidade também de familiares pensarem em fazer a doação para seus parentes, consanguíneos, de forma legal e sem prejuízo de sua saúde. Um cuidado que reforça a importância de um gesto simples,
mas que salva e transforma vidas. É um sonho, né, que é ganhar um rim e pode realizar para todos. E é uma esperança de vida, uma alegria, é uma... Os carros elétricos ganham mais espaço no mundo e no Brasil não é diferente. Mas essa transição traz um desafio relacionado à produção dos veículos. Nós estamos falando dos minerais usados nas baterias. Nesse sentido, uma pesquisa da Universidade Federal do Ceará indicou a presença de depósitos de manganês no interior cearense que podem abrir um novo caminho para a obtenção de cobalto, que é um componente estratégico para essa indústria. Mais silenciosos e sem emissão direta de carbono, os carros elétricos estão ganhando mercado em ritmo acelerado. Em 2024, as vendas globais passaram de 17 milhões de unidades e os elétricos já responderam por mais de 20% das vendas mundiais de automóveis. No Brasil, o movimento também cresce. Em 2025, foram vendidos mais de 220 mil veículos eletrificados leves, alta de 26% se comparado aos números de 2024. Mas para que esse avanço continue, ele depende de uma cadeia mineral estratégica. Um dos componentes mais importantes das baterias é o cobalto. Hoje, a República Democrática do Congo concentra mais da metade das reservas mundiais e é referência global nesse mercado. Para oferecer uma alternativa, uma pesquisa da Universidade Federal do Ceará propõe o uso de reservas de manganês, minério que possui concentração alta de cobalto. Dos depósitos brasileiros, o depósito de Ocara é o que tem o maior teor médio. E diante da mina ativa que tem no Ceará, no depósito Lagoa do Riacho, em Ocara, isso viabiliza com que o Ceará possa entrar no cenário de exploração de cobalto associado ao manganês diante dessa crescente demanda por carro elétrico e emissões zero de carbono. No Brasil, foram identificados 5 depósitos com potencial para essa associação entre o manganês e o cobalto. Um dos mais promissores fica em Ocara, no Ceará. O estudo ainda tenta compreender melhor como esse cobalto se forma e se concentra no minério, o que pode ajudar a localizar áreas semelhantes no futuro. A pesquisa do Evilard, ela ainda tem mais algumas etapas a serem cumpridas. Ele ainda está buscando entender melhor a gênese do cobalto, como que o cobalto realmente se associa ao minério de manganês. Quando a gente busca entender a gênese de um depósito mineral, a gente, na realidade, a gente vai entender como que ele foi formado e a gente pode expandir isso, uma vez entendido a origem do minério, a gente consegue prospectar outros recursos minerais similares em outras regiões. Hoje, no Brasil, a exploração de cobalto está ligada principalmente a depósitos de níquel. A associação com o manganês pode abrir uma nova frente de produção e reduzir a dependência de um mercado internacional concentrado, justamente no momento em que a eletromobilidade cresce e aumenta a demanda por materiais críticos. Tendo em vista que a exploração de cobalto no Brasil está praticamente associada a depósito de níquel, né, que tem alguns problemas com a commodity, né, devido à variação de preço, e algumas minas estão paralisadas, o estudo do cobalto associado a depósito de manganês abre um novo horizonte, né, para ter o cobalto como um subproduto e outro tipo de depósito. Com o avanço dos carros elétricos, cresce também a importância dos minerais que sustentam essa transição, né? E a pesquisa feita no Ceará mostra que o debate sobre mobilidade limpa também tem relação com a geologia, o uso dos minerais e com os novos caminhos para a indústria de baterias. E no próximo bloco, você vai ver que em São Paulo, imóveis populares estão sendo usados para aluguel por temporada. E a prática está sendo investigada como possível fraude. É logo mais. A gente volta falando de cidadania. Nem sempre o consumidor conhece todos os seus direitos. E nas compras pela internet, essa dúvida pode ser ainda maior e mais comum. Por exemplo, você sabe em quais situações é permitido desistir da compra e pedir o seu dinheiro de volta?
A gente confere com a assessora do Procon de São Paulo, Renata Reis, que explica como funciona o direito de arrependimento nas compras online. Você sabia que quando o consumidor compra um produto ou contrata um serviço pela internet, ele tem 7 dias para se arrepender? Esse direito é garantido pelo Código de Defesa do Consumidor e não é necessário justificar o motivo da desistência. Mas é importante que o consumidor registre o seu pedido de cancelamento e devolução da quantia paga dentro desse prazo, que começa a contar do recebimento do produto ou da assinatura do contrato. A empresa deve acatar o pedido sem impor qualquer tipo de restrição, como, por exemplo, exigir que a embalagem não tenha sido danificada ou violada, exigir o pagamento de valores a título de frete ou devolução. Mas atenção, essa regra só é válida para compras não presenciais. No caso das lojas físicas, esse direito não é garantido por lei. Essas são as orientações do Procon São Paulo há 50 anos defendendo o seu direito. E dos direitos, a gente fala agora sobre os deveres. Imóveis de programas habitacionais estão sendo usados para aluguel por temporada. Mas essa é uma prática que pode ser irregular e está sendo investigada em diferentes regiões do Brasil. Então vamos acompanhar o que caracteriza o desvio de função, que pode comprometer políticas públicas e trazer consequências para quem descumpre as regras. Imóveis de programas habitacionais estão sendo anunciados em plataformas de aluguel por temporada. Uma prática que pode ser irregular. E em São Paulo, o tema já é investigado. Uma CPI apura fraudes em habitações de interesse social. E mais de 100 casos envolvem suspeita de locação por curta temporada. Imóveis de programa habitacionais, como Minha Casa Minha Vida, têm uma exigência clara: devem ser usados como moradia permanente do beneficiário. A legislação proíbe expressamente a locação, a cessão e o uso para fins comerciais. Isso inclui as plataformas de aluguel por temporada. Quem faz isso está violando o contrato assinado e desviando um benefício público que foi concedido com dinheiro do contribuinte. A regra vigente é que imóveis com subsídio público devem ser usados como moradia fixa, mas na prática esse limite nem sempre é respeitado. E as consequências podem ser pesadas. O beneficiário pode perder o imóvel e ter que devolver os valores recebidos e até responder por crime. Países como a França, Holanda, Estados Unidos obrigam a plataforma a verificar a situação legal dos imóveis antes de publicar o anúncio. No Brasil, esse debate ainda engatinha. A gente ainda não tem mecanismos que sejam fáceis e sejam objetivos para que o Airbnb ou qualquer outra plataforma possa verificar se esse imóvel está ou não está apto a ser lançado ou disponibilizado na plataforma. A tendência é que essas plataformas passem a ter uma corresponsabilidade, sendo obrigadas a cruzar dados públicos com os anunciantes quando essas informações estiverem de mais fácil acesso. Entre o direito de propriedade e o interesse público, o desafio agora é encontrar um equilíbrio e garantir que políticas de moradia cumpram o papel para o qual foram criadas. E a discussão segue avançando no país com novas regras e maior fiscalização sobre o uso de imóveis em plataformas digitais. Cada imóvel desviado para uma ferramenta dessas é uma família que ficou sem acesso à moradia. O programa tem fila de espera. Não estamos falando de um contrato descumprido apenas. Estamos falando de alguém que ocupou o lugar de quem não precisava. A criatividade financeira tem um limite. E esse limite aqui se chama o interesse público. No próximo bloco, a gente relembra a trajetória de uma pesquisadora que ajudou a antecipar no Brasil um jeito diferente de pensar a agricultura. Vamos falar sobre agroecologia. A agroecologia é uma forma de produzir alimentos com mais equilíbrio entre cultivo e os ciclos da natureza, procurando reduzir os impactos ambientais. Muito antes desse conceito fazer parte do debate público, uma pesquisadora já defendia no Brasil que o solo precisava ser tratado como um organismo vivo. Ana Maria se tornou referência mundial quando propôs uma agricultura em harmonia com a natureza e deixou conhecimentos que continuam influenciando a formação de novas gerações e ensinando que para cultivar não é preciso devastar.
Ana Maria Primavesi foi uma das primeiras pesquisadoras a defender no Brasil uma agricultura baseada no respeito à dinâmica da natureza. Em um ambiente acadêmico e profissional ainda marcado pela predominância masculina, ela abriu caminho para uma nova forma de pensar o manejo do solo e a produção agrícola. Revoluciona a agricultura brasileira com a visão ecológica, o manejo ecológico do solo. Mulher, no meio agronômico, que antigamente era muito masculino. A austríaca de origem, Ana Primavesi chegou ao Brasil em 1949, já doutora em cultura de solos e nutrição vegetal. Foi aqui que ela percebeu que os modelos importados da Europa não respondiam da mesma forma às condições tropicais. A partir dessa observação, começou a construir um pensamento próprio, adaptado à realidade brasileira. O Brasil, ele copiava aquela Revolução Verde, o modelo da Revolução Verde, maquinário, adubação. E ela fala, não, o solo tropical é diferente, o clima é diferente, lá é um clima, é uma forma de funcionar a natureza, aqui é outra, o manejo é outro. E aí que ela inova. Ao tratar o solo como vida e não apenas como suporte para a produção, a pesquisadora ajudou a antecipar princípios que hoje são essenciais na agroecologia. Seu trabalho combinou pesquisa, observação de campo e uma preocupação constante com a aplicação prática do conhecimento. Ela trabalhou sempre em prol da saúde da humanidade, né? Então, assim, ela fez muita pesquisa, escreveu muitos livros de uma forma, assim, muito simples, para todos entenderem. O que as pessoas falavam, seu livro é muito simples, é porque ela não é científica. Então, lógico que ela teve que... Porque, assim, só uma pessoa que entende o assunto pode falar simples, né? Porque a pessoa que não entende, ela decora. São livros, assim... Foram atuais quando ela publicou, estão atuais hoje, são atuais daqui a 50 anos, daqui a 100 anos a turma vai ler de novo e vai entender mais uma coisinha que ela escreveu, porque ela falou como funciona a natureza. E ela não se limitou ao laboratório ou à teoria. Ela foi a campo e dialogou com produtores para produzir um conhecimento acessível e construído com a colaboração de quem conhecia a terra. A Ana, com sua linguagem, a forma de expressar, ela consegue permear diferentes tipos de pessoas e linguagem. Então, ela tem livros densos e super técnicos que a galera da academia debruça, lê, relê para entender. Ao mesmo tempo, ela tem essa tradução da linguagem que chega a pessoas que não têm tanto esse conhecimento científico, técnico dessa linguagem densa, com uma linguagem mais simples, dizendo a mesma coisa. Então, ela consegue traduzir essa linguagem complexa mesmo em princípios, em práticas agroecológicas, para colocar a mão na massa mesmo, para a gente poder ver no campo o resultado. Hoje esse legado também se preserva em acervo. A coleção doada à Unicamp reúne livros, manuscritos, textos e materiais de estudo que ajudam a manter viva a produção de uma pesquisadora que inspira novos cuidados sobre a agricultura e cuidado com a terra. É a primeira coleção de uma mulher, de uma pesquisadora, aqui na Biblioteca de Abraçadas. Então, para a gente também é um marco importante para a comunidade, interna e externa da universidade. Então, a gente considera também essa importância do legado da Ana Primavesi. Mais do que pioneira, Ana Maria Primavesi foi uma pesquisadora que ajudou a mudar a forma de entender o solo, a agricultura e a relação entre produção e natureza. E o fato de sua obra continuar atual mostra que algumas ideias, quando nascem da observação profunda da vida, atravessam o tempo e seguem abrindo caminhos. O acervo das obras da autora está disponível para consulta na Unicamp e ajuda a manter vivos os conhecimentos trazidos pelas suas pesquisas, que ainda seguem atuais, né? E com essa referência, a gente termina o CNT Multi de hoje. Mas se você quiser continuar acompanhando conteúdos como esse, é só acessar o aplicativo gratuito CNT Play ou o portal redecnt.com. E você também pode participar do nosso jornal enviando as suas sugestões através do e-mail cntmulti@redecnt.com.br. Eu agradeço a sua companhia e até amanhã.